Fala, galera! Boa tarde, eu sou a professora Débora Lopes, professora de Português e Redação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual, artigo de opinião. Gêneros textuais são tipos de texto, né? E hoje vamos falar sobre o artigo de opinião. Então, o que seria o artigo de opinião? Primeiro, qual a importância desse tipo de texto? O artigo de opinião é um texto muito importante, né, para que você leia, para você ler. Por quê? Porque esse tipo de texto, ele ajuda você a desenvolver a sua capacidade de participar, né? Aprender a escrever um artigo de opinião é um instrumento muito importante para a formação do indivíduo enquanto cidadão. Então, para desenvolver a sua capacidade de participação, para que você consiga desenvolver argumentos convincentes, né? Para que você consiga participar das discussões sobre as questões, né? A comunidade em que a gente vive. Então, mais do que tudo isso, né? Um artigo de opinião é formar opinião sobre alguma coisa, né? Você pode contribuir para resolver alguma coisa, para participar da cidadania. O que é o articulista? O articulista geralmente é um especialista ou uma pessoa que é conhecida na comunidade em que você mora, que escreve artigo de opinião, né? Ele escreve artigo sobre determinado assunto que aparece na mídia, né? Que está sendo discutido. Então, articulista é a pessoa reconhecida que escreve esse tipo de texto. Então, no artigo de opinião, você vai colocar a sua posição diante de um fato, né? Ele pode aparecer notícia, fatos polêmicos, né? Geralmente você escreve sobre fatos polêmicos, argumentos e ponto de vista. Então, aqui, por exemplo, sou contra a redução da maioridade penal, de Renato Rosén. Então, aqui, na leitura, você vai verificar quando você está escrevendo ou lendo o artigo de opinião, né? Se esse texto ele é baseado em uma questão polêmica, se o autor do texto ele se posiciona em relação ao que foi dito sobre o assunto, se ele é a favor, se ele é contra, né? Se ele apresenta argumentos para sustentar a posição que ele assumiu, sendo a favor ou contra, né? O que é argumento? É quando você tenta convencer alguém de alguma coisa, né? Então você vai ler os argumentos, vai ver se ele antecipa ou se ele contesta os argumentos, né, dos oponentes, como ele articula, como ele escreve esse tipo de texto e como ele finaliza com a conclusão. Então, o artigo de opinião, geralmente a estrutura dele, aparece uma questão polêmica em que o articulista ele vai se posicionar a respeito dessa questão polêmica com argumentos convincentes, aparece uma contestação e, por último, uma conclusão. Como é que é isso, né? Primeiro, quando você vai sustentar uma posição, você sustenta o que você pensa, né? Suas ideias por meio de argumentos. Então, existem alguns tipos de argumentos. Eu tenho o argumento de autoridade, o argumento de exemplificação, o argumento de provas, o argumento de princípio ou crença pessoal e o argumento de causa e consequência. Então, o que seria isso, né? Eu vou falar sobre cada um desses argumentos. Primeiro, o argumento de autoridade. O que é isso? Esse argumento ele ajuda a sustentar a sua posição, né? Se você é a favor ou contra determinado assunto, lançando mão da voz de um especialista. O que é isso? É uma pessoa, um artista, um líder, né? Um político, uma pessoa renomada, uma pessoa respeitável, né? Pode ser também uma instituição de pesquisa que é considerada autoridade no assunto. Então, o argumento de autoridade você usa para ajudar a sustentar a sua posição. Por exemplo, para a antropóloga Ivone Maggi, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, instituir o conceito de raça só traz sofrimento. Então, aqui, eu citei
citei quem? A antropóloga, que é uma mulher conhecida, respeitável, né? Uma líder. Para quê? Eu citei a especialista para sustentar a minha posição. Eu tenho também o argumento de exemplificação. O que ele faz? Ele relata um fato que aconteceu, né, com ele ou com uma outra pessoa, e para dar um exemplo de como ele defende, de como aquilo que ele defende é válido. Por exemplo, a saúde do município anda mal cuidada. Muitos cidadãos que foram aos postos de saúde e não havia médico para atendê-los. Então repara, aqui ele deu um argumento de exemplificação. Por quê? Primeiro ele disse que a saúde do município está mal cuidada e exemplificou por que é que está mal cuidada, ok? Eu tenho argumento de provas também. No argumento de provas, o que acontece? Eu comprovo os meus argumentos, né, com as informações que são incontestáveis. O que seria uma coisa incontestável? Que não dá para contestar, não dá para você contestar nada. Por exemplo, os fatos históricos, né? Os números, os dados estatísticos. Então, aqui, um exemplo de argumento de provas. Em Blumenau, 114 mil residências têm acesso à água tratada, mas apenas 1.014 possuem tratamento de esgoto. Então, aqui, é incontestável. Por quê? Porque esses números aqui, esses dados aqui foram coletados, né? Alguém estudou sobre isso, coletou as informações, são dados, não é um número que eu inventei, não é um número da minha cabeça, são dados. E os argumentos de princípio ou crença pessoal, o que é isso? É o valor ético ou moral, né? Como já afirmei, sou contra o aborto. Além de tudo que disse anteriormente, a vida é um dom de Deus e nenhum homem tem o direito de tirá-la. Então, isso aqui, esse argumento de princípio ou crença pessoal, por que é crença pessoal? Porque é a minha opinião sobre isso, ok? É a minha visão sobre esse assunto. Os argumentos de causa e consequência, né, são aqueles que afirmam que um fato ocorre em decorrência de outro, né? Um fato, uma causa e uma consequência, um ocorre em razão de outro. Por exemplo, atualmente são 4,5 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho, totalmente vulneráveis a ingressar na vida fácil do crime. Esses jovens tiveram vários motivos para estarem nessa situação, entre eles o desleixo do poder público. Então aqui, eu tenho informação de causa e consequência. As questões polêmicas, né? Questão polêmica no ambiente escolar. Usar boné atrapalha a aula? E aí você vai dizer se você é a favor do uso de boné, se você é contra, por que né? Que você é a favor ou contra, sua opinião. E as questões polêmicas voltadas para a sociedade em geral. Por exemplo, o desarmamento da população diminuiria ou não a violência? A pena de morte ajuda a diminuir a criminalidade? A sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso? Então, aqui, são questões que são o quê? Polêmicas, ok? Então, o que seriam os elementos articuladores? Olha, eu coloquei aqui, algumas expressões que você pode usar, né? Quando você precisa tomar uma posição. O artigo de opinião você usa em primeira pessoa, né? Eu ou nós. Então, quando você vai tomar uma posição, você pode usar as expressões do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que, né? Indicação de certeza, quando você está certo de uma coisa. Está claro que é indiscutível, sem dúvida. Quando você precisa indicar um número, uma probabilidade, né? Provavelmente, ao que tudo indica, é possível que. Quando você quer acrescentar vários argumentos em um parágrafo, você coloca um argumento, no outro você vai colocar um outro argumento, você coloca além disso, ademais, né? Indicação de restrição, uma coisa que está restrita, porém, mas, entretanto. A organização geral do texto, né? Logo no início, você pode colocar primeiramente, segundo lugar, né? Por um lado. E a introdução da conclusão. Parágrafo de introdução, você pode indicar, iniciar.
finalmente, para finalizar, enfim, concluindo, né? Assim, são algumas palavras ou expressões que são usadas na redação para tomar a posição, né? Para indicar a probabilidade. Então, as vozes no artigo de opinião, né? Então, o que eu uso? Os dados quantitativos ou qualitativos, são as estatísticas, os dados científicos, né? Os números e os discursos de autoridade. Então, o que seria, revisando aí, o que seria o artigo de opinião? Como o próprio nome já diz, ó, você vai dar a sua opinião, né? Então, o artigo de opinião, ele tem como base uma questão polêmica, ser a favor ou contra o aborto, né? Tem um posicionamento em relação a algum assunto. O que é se posicionar? Dizer se você é a favor ou se você é contra. Como? Através de argumentos ou razões que vão sustentar a sua opinião, a sua posição, tá? Ele antecipa ou ele contesta argumento de outras pessoas, né? Eu vou escrever um artigo de opinião sobre alguma coisa que eu li, que eu não concordo, por exemplo. Então, eu vou contestar. E, por último, eu vou finalizar com uma conclusão. Então, no seu artigo de opinião, vai aparecer um tema polêmico, né? Você vai se posicionar, vai argumentar, vai contestar outros argumentos de outras pessoas e, por fim, a conclusão. Então, aqui, ó, para você estruturar o seu artigo. Os elementos articuladores, né, que eu já falei, são os dados, as estatísticas, os números, o discurso de autoridade e os tipos de argumento, né? Você vai usar o argumento de autoridade quando você cita uma pessoa famosa, a frase de uma pessoa famosa, né, para tentar convencer alguém, de exemplificação quando você exemplifica, de prova quando você usa números, dados estatísticos ou científicos, de opinião ou crença pessoal a respeito de cada um, né? Em relação à crença, o que cada um acredita, e para finalizar de causa e consequência. Lembrando que o artigo de opinião ele é um texto que geralmente não, sempre ele é polêmico, né? Ele vai responder alguma pergunta, vai escrever sobre algum assunto polêmico, ok? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Beijos e até a próxima aula.